Vamos lá. Amém. Graça e paz, me chamo Ana Jéssica, sou daqui de Salvador, Bahia, congrego na Igreja Batista Missionária da Independência. Hoje é a terceira semana do propósito As Sete Coisas que Deus Odeia. E hoje nós vamos estar falando sobre a ira. E antes de começar a falarmos da ira, eu quero citar três tipos de pessoas que vão estar aqui nessa live, que vão estar ouvindo aí pelo YouTube e o Espírito Santo ministrou ao meu coração. São três processos, três pessoas. As que nasceram de novo e estão em processo de transformação. As segundas são as pessoas que nasceram de novo e desistiram do processo e resolveram viver por sua própria conta. E a terceiro tipo de pessoas são aquelas que não nasceram de novo, ainda estão pecando, nem sente que está pecando, peca tanto que já virou amante do pecado. São esses três tipos de pessoas que ouvirão essa mensagem. Então, que você possa avaliar daqui até o final da mensagem qual tipo você se encaixa. Eu vou me encaixar aqui, já vou dizer que eu me encaixo. Eu sou a que nasceu de novo e sei que estou no processo de transformação. Louvado seja Deus, porque até Jesus voltar, nós estaremos sendo transformadas de glória em glória, pouco a pouco. Nós precisamos notar em nossa vida uma transformação. E esse é o primeiro sinal, se você nasceu de novo ou não. Se a sua vida está hoje do mesmo jeito do que do dia que você aceitou Jesus, provavelmente você pode ter o segundo lugar aí. Nasceu de novo e desistiu do processo. Ou você pode estar no terceiro, não nasceu de novo. Porque quem conhece a Jesus não permanece do mesmo jeito de antes. A gente entra numa transformação através do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele vai transformando a nossa vã maneira de viver, que era antes dele. E a gente passa a ser outra criatura. Louvado seja Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus. Amém. Então, gente, quando eu conheci o Senhor, eu fui transformada radicalmente, mas eu achei que tinha sido muito transformada, mas ainda não era o suficiente. E depois eu fui continuando sendo transformada, transformada, transformada. Me irritei com o processo, chorei com o processo. Eu não aguento mais processo. Até que um dia eu falei para Deus: não aguento mais processo, Senhor. E aí, ele falou assim: se você não aguentar o processo, não vai ser aprovada. Você não vai receber a coroa da vitória, porque a coroa da vitória é para quem suporta. Então eu falei: desisto, Senhor, do que eu falei, esquece tudo aí, me perdoa, me arrependo, Deus. E assim é a nossa vida com o Senhor. Nós vamos sendo transformadas de glória em glória. Então, o que mais o Senhor ministra aqui no meu coração, que a ira, ela vem de um. Vamos passar aqui para o próximo slide. O que é a ira? No contexto ético-religioso, como um dos pecados capitais, a ira está ligada ao desejo de vingança ou punição e uma perda extrema do controle emocional. Muitas vezes com uma dimensão moral e social mais ampla, como a indignação profunda por uma injustiça percebida. Então, a ira, vamos dizer que é um conjunto de raivas que você tem. E ali você vai acumulando, acumulando, acumulando. Chega um ponto que essa raiva, ela entra em descontrole. Provoca tipo uma explosão. E ali, aí a gente pode chamar de ira. É aquele momento de descontrole emocional. Então, é uma obra da carne. E em Romanos 8:8 vai estar escrito que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. E aí a gente passa para o segundo ponto. Por que a ira é pecado? A ira é o oposto do domínio próprio. Eita, Jesus. A ira é o oposto do domínio próprio. Senhor, vai ficar assim. Pois promove um descontrole emocional que nos leva a ações desordenadas e prejudiciais. Ela se manifesta como um desejo de vingança ou um desabafo que pode levar a pensamentos e atos violentos, impedindo o perdão, a compreensão e a busca por um caminho justo. A ira destrói relacionamentos e nos leva à desobediência do segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, o domínio próprio é o fruto do espírito. E a ira, ela vai de contra a esse fruto, porque ela faz com que nós fiquemos descontroladas. E não vem nada de bom onde não tem domínio próprio, né? Eu creio que cada uma de nós aqui já temos experiências para contar em que nós falamos o que não deveríamos e nos arrependemos, tomamos decisões
tivemos atitudes que realmente são contrárias àquilo que Deus aprova, aquilo que é que o fruto que está em nós gera. Então, vamos lá. E o Senhor me deu para a gente falar hoje de Jonas. Só um minutinho. É, eu estava lendo essa passagem, gente, e foi muito forte, porque eu nunca tinha estudado esse ponto, né, que o Senhor trouxe ao meu coração, do motivo por que Jonas estava irado. E eu creio que Deus quer falar aqui com a gente muito sobre o nosso comportamento, né? Por isso que a gente está abordando os pecados. Por quê, gente? Quando a gente não é transformado pelo Espírito Santo, a gente não consegue atingir o alvo do Senhor, que nosso alvo aqui na Terra é agradar a Deus, né? Adorar a Deus, servir a Ele, ser a imagem e semelhança dele, mas atingir pessoas, ganhar almas para o reino de Deus. E quando nós não manifestamos o fruto, nós manifestamos a carne, né? Os pecados. Então a gente afasta as pessoas que nós deveríamos estar atraindo para Jesus, através dos nossos comportamentos. E esse comportamento de ira é um deles, né? Porque, gente, eu vou dar um testemunho, né? Um testemunho de pessoal da minha casa, da minha família. Minha avó sempre foi convertida, mas ela nunca manifestou um fruto do Espírito na minha casa. Quer dizer, gente, manifestou, né, a fé e tal, mas eu vou falar especificamente da mansidão, do domínio próprio. Então, assim, era uma brigalhada na minha casa. Aí brigava minha avó, brigava minha avó, brigava os filhos, brigava todo mundo irá. Eu cresci num lar que as pessoas saíam na mão um com o outro, brigava, batia. Era briga, descontrole, total descontrole dentro daquela casa. Então, é isso, né, que o Senhor veio ministrar ao nosso coração. Tem como você ter o Espírito Santo e você deixar ali a chama se apagar e você desistir desse processo e viver a sua vida. Porém, ao invés de você estar ganhando almas para o reino de Deus através da sua conduta, do seu testemunho, você vai estar atraindo, levando as pessoas, afastando elas de Deus. E não é isso que o Senhor deseja, né, para cada uma de nós. E aí, o Senhor me deu Jonas. É uma história conhecida. O Senhor, eu vou ler, né? Vamos lá. Peraí. Vamos ler Jonas. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se vá a uma grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu perto de Jope e encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção e nos poupará a vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? E Jonas respondeu: Sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhe contado que havia fugido do Senhor, que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que essa tempestade se acalme? Jonas respondeu: Jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que está terrível, essa terrível tempestade é culpa minha. Eu vou ler até aqui, depois eu dou continuidade. O que o Senhor ministrou ao meu coração? A, a maneira que mais manifestamos a ira é quando nós somos contrariados. Quando as coisas não saem como a gente quer.
quando as pessoas discordam de nós, quando nós não gostamos, né? Discordamos, sou contrariada. Se você for ver o teu filho de 4 anos, eu vejo ataques de ira e birra o tempo todo, né? A gente vê quando é que elas fazem birra. Quando não fazem o que ela quer. Quando dizem não para elas. E da mesma forma somos nós, quando nós entramos em ira, como quando nós somos contrariados. E o que aconteceu com Jonas foi isso. Jonas, ele achava que a cidade de Nínive não merecia a misericórdia de Deus. E até hoje eu tinha entendido que ele só não queria ir porque o povo era perverso, ele ficou com medo de ninguém aceitar. A minha visão estava um pouco assim fechada ainda. Mas o Senhor abriu meus olhos e eu vou mostrar para vocês que a questão de Jonas não era o povo ser perverso e ele ter que pregar para esse povo. A questão de Jonas era Deus perdoar o povo. Gente, Jonas queria que o povo morresse e fosse condenado. Por quê? Porque aquele povo era inimigo de Deus. Porque aquele povo era perverso, porque aquele povo fazia maldade. Vamos dizer que aquele povo era de um partido que não é o meu. E aí, eu não quero que Deus perdoe esse povo. Eu sei que Deus é misericordioso. Vai ter um versículo mais na frente que eu coloquei aqui, que ele vai falar lá na frente. Eu sei que Deus é misericordioso, vai perdoar esse povo, não quero que isso aconteça. Minha gente, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, é o Senhor que está falando com a gente. Então, muitas vezes nós fugimos do propósito de Deus, não é porque a gente não quer viver o propósito de Deus, é porque está contrariando o que a gente predestinou para a nossa vida. O que a nossa humanidade, os nossos pensamentos frágeis, medíocres, as nossas justiças próprias que não servem para nada, colocaram na nossa cabeça que era assim que seria. E quando vem contra o que Deus fala, Deus quer algo que a gente tem que negar, a nossa vontade, a gente se ira. Ah, não. Não, 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 não. Falar com essa pessoa, eu mesmo não. Não merece o perdão de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós achamos que pessoas que nos magoam não merecem o perdão de Deus. Quantas de nós já fomos Jonas? Quantas de nós estamos aqui nessa noite sendo Jonas? Senhor, não dá para perdoar essa pessoa, não. Olha o que fez comigo. Eu vou perdoar? E aqui ele fugiu do propósito. Eita, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora o Senhor chegou, viu, gente? E aí quando ele foge de Deus, Deus fica ali tão paciente. Deus já conhecia o coração de Jonas. Mas Deus, diferente de nós, é tardio em irar-se. Ele coloca uma tempestade. E às vezes a gente está passando por tempestade na nossa vida que a gente acha que é provação, é luta, é pecado, é não sei o quê, é demônio. Mas é apenas porque nós estamos fugindo daquilo que Deus está nos pedindo para viver, daquilo que Deus está nos pedindo para fazer. E a gente precisa ser cercado para que a gente volte para o lugar que ele pediu. E a gente precisa ser tratado para que a gente pare de ser birrento, igual a criança. E aprenda que Deus é soberano. E quando ele manda, a gente precisa obedecer sem questionar. Não importa se você está irado, obedeça. Não importa se você acha que aquele povo não merece o perdão de Deus, obedeça. Porque o que Deus queria de Jonas não era que ele concordasse, era que ele obedecesse. E até nós entendermos que nós precisamos obedecer a Deus, nós vamos entrar em tempestades. E Ele não vai tirar a tempestade até a gente se jogar no mar. Ah, Senhor! Entrarmos em uma situação que vai nos levar ao arrependimento, porque Deus quebra. Deus trata a nossa birra e não é com um abracinho. Venha cá, meu filho, venha, bota você no meu colo, não. Deus trata a nossa birra na tempestade. Deus trata a nossa ira dentro da barriga do peixe, no lugar que você está sozinho. Vamos chamar de deserto? O tão temido deserto. É ali que Deus trata as coisas que nós carregamos no nosso coração, porque fomos contrariadas. Aleluia! Nosso coração, gente, nós, porque birra é permitido, é necessário para crianças.
Mas quantas vezes eu, como mãe, me vejo fazendo mais birra do que o meu filho de 4 anos? Eu vou fazer 30 anos. Eu não consigo lidar com a explosão de ira do meu filho porque eu explodo junto com ele. O que está acontecendo? Por que que eu não tenho domínio próprio? Porque eu estou. Porque aquela birra do meu filho me contraria. Aquela birra do meu filho não gosto, não me agrada, sabe? E isso me leva a fazer o quê? Fazer birra junto com ele. Ele grita, eu grito mais. Ele bate, eu bato nele também. E ali, eu tô trazendo pra minha realidade, pra meu contexto, porque a palavra ela vem em nós, né? O prego prega na gente. E aí eu mostro que eu não sou madura, que eu não permiti o Espírito Santo me tratar, que eu quero fugir desse processo, como o Jonas fugiu. E ali, quanto mais eu fujo, mais birra ele faz. E quanto mais eu fujo, mais problema aparece. E quanto mais eu fujo, mais reclamação chega no colégio. Sabe? E o Senhor tá falando aqui pra mim muito claro, muito bom som, muito forte. Filha, para de fugir. Deixa eu te tratar. Deixa eu te tratar. Abre o coração pra mim. Diz que você tá indignada, diz que você não aguenta mais essa casa, esse deserto, essa família, tudo que tá te contrariando. Porque você não entende que o que você está passando sou eu que permiti você passar. Eu que permito o vento, eu que permito a tempestade. Se eu deixei você nessa situação, você tem como lidar com ela. Eu te formei. Você quer dizer para o Criador que você não consegue lidar com aquilo que está nas suas mãos? Ele te formou, ele colocou dentro de você a ferramenta para você vencer as suas guerras. Para de ficar irado. Por que, Caim? Descaiu seu semblante. Por que, Caim? Tá amargurado. Aleluia! O problema tá com Deus. Se você proceder bem, você não vai ser aceita. Se você perdoar quem você precisa perdoar, você não vai ser aceita por Deus. Se você der testemunho, que é o que você está aqui para fazer de Cristo, você não vai ser aceita. Será que Deus é mau porque botou Jonas na barriga da baleia? Oh, Deus é misericordioso e queria salvar não apenas Jonas, mas salvar 120 mil pessoas. Ah, meu Deus, nós não temos maturidade para entender a bondade, a graça, a misericórdia de Deus. E agora, minhas irmãs, eu vou botar um vídeo, porque vai chegar um momento que eu tô transicionando aqui da saída do meu trabalho. Segura aí o espírito. Eu vou colocar esse vídeo aqui, que a gente vai unir a psicologia com a palavra, e vocês vão pegar muitas dicas nesse vídeo. Então vamos lá. Vou deixar o vídeo transmitindo e já retorno. O microfone. Você já se viu super irritado, remoendo uma conversa por horas, ou então se deixando afetar por atitudes de outras pessoas que não estavam sob o teu controle? Bom, quem nunca, né? Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que existe sim um caminho muito mais leve e inteligente para lidar com essas situações sem se deixar levar pela raiva ou pelo incômodo. Bora conversar sobre isso então. Vem comigo. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua reação é uma escolha. Isso aí. Para começo de conversa, a raiva, meu querido, minha querida, a raiva não surge do que acontece com você, e sim da forma como você interpreta o que aconteceu. E tem mais. Depois da raiva, todo mundo pode escolher como vai reagir. Ou seja, você pode decidir se aquela frase mal colocada vai destruir o teu dia ou se ela vai simplesmente passar. O psiquiatra Viktor Frankl, ele dizia que essa liberdade de escolha é a última das liberdades humanas.
Todo mundo tem. E ela pode ser sua. Basta você treinar a sua mente para não reagir automaticamente e sim com consciência. Então esse é o primeiro ponto. A sua reação é uma escolha. Entenda isso. Segunda coisa, saiba o que esperar das pessoas. Sim, porque um dos maiores gatilhos de frustração é justamente esperar que os outros tenham o mesmo nível de consciência, de educação ou de sensibilidade que você tem. As pessoas não são um reflexo seu, elas agem de acordo com as próprias histórias, os próprios traumas e as próprias limitações. E a teoria da mente, ela nos lembra de que cada um tem uma perspectiva única. E quando você entende isso, você para de personalizar os comportamentos dos outros. Você entende que não é sobre você, é sobre eles, é sobre o que existe dentro deles. E isso por si só já traz uma sensação de leveza enorme. Terceiro ponto, você também erra. Note que a busca incessante por ter razão, por corrigir o outro, por vencer uma discussão, isso até pode ser um jeito de se autoafirmar. Mas no fim das contas, isso desgasta, isso te isola e isso alimenta a raiva em você e nos outros. Estudos sobre egocentrismo cognitivo, eles mostram que insistir em estar certo é uma forma de defesa da vaidade, da arrogância. Só que a arrogância, a autoestima inflada, isso não precisa ser alimentado. Isso precisa ser educado. Às vezes a verdadeira força está justamente em escolher a paz, mesmo quando você tem razão. Ou seja, às vezes basta que a tua consciência esteja tranquila. Outra coisa importantíssima é entender que a tua autoestima deve ser um valor interno e não uma moeda a ser trocada pela aprovação dos outros. Quando alguém te critica ou te ofende, é natural você se abalar, mas de acordo com a teoria da autodeterminação, a verdadeira motivação e a verdadeira autoestima vem de dentro, vem da autonomia, vem da competência e do teu senso de pertencimento real e não da validação externa. Aprender a se validar, a se reconhecer, isso é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo, porque ninguém tem o poder de te definir, só você. Também é muito necessário saber colocar limites, porque ser uma boa pessoa não significa ser disponível o tempo todo. Criar limites claros, isso é uma forma de autocuidado emocional. E de acordo com a psicologia positiva, pessoas que sabem dizer não de forma assertiva, elas tendem a ter mais bem-estar e menos estresse. Só que colocar limites não é afastar pessoas, tá? É colocar uma linha e deixar claro até onde você aceita que as pessoas adentrem, até onde os outros podem ir sem te ofender. E quando você se respeita, os outros também aprendem a te respeitar. Sexto ponto, saiba que viver em função da opinião dos outros é como dirigir um carro olhando apenas para o retrovisor, que é para poder ver o rastro. Isso cansa, isso confunde e isso te afasta do teu caminho. A psicologia humanista, especialmente os estudos de Carl Rogers, fala sobre a importância da congruência interna, ou seja, de viver de acordo com quem você é e não com quem os outros esperam que você seja. Quando você aprende a se libertar desse peso, você ganha algo que não tem preço, a liberdade emocional. E você descobre que a melhor parte de não se importar em ser julgado é que você também não precisa julgar ninguém. Você dá aos outros a liberdade que conquistou para si. E sabe aquela frase, o silêncio é de ouro? Pois é, você não precisa reagir a tudo, porque nem tudo merece resposta. O silêncio, muitas vezes, ele é mais poderoso do que 1000 palavras, porque ele desarma, ele desconcerta e ele preserva a tua energia. A neurociência mostra que quando a gente reage, com raiva, a gente ativa o sistema límbico, a parte mais primitiva do nosso cérebro, associada à luta e à fuga. Mas quando a gente respira fundo e escolhe o silêncio, a gente ativa a área responsável pela autorregulação e pela tomada de decisões. Em outras palavras, responder com silêncio é sinal de estar por cima e não de fraqueza. Tem ainda a questão da gratidão. A gratidão muda
o foco do negativo para o positivo, né? O psicólogo Robert Emmons, ele mostra que praticar gratidão regularmente, isso reduz os níveis de agressividade, de estresse e de ansiedade, além de melhorar o teu sono e o teu bem-estar geral. É que ao focar no que está funcionando, em vez de focar no que te incomoda, a tua mente se reconfigura. É como trocar as lentes pelas quais você enxerga o mundo. Nono ponto, cresça com as críticas. É claro que críticas podem doer, mas nem toda crítica é um ataque. Às vezes, por trás das palavras duras, existe um ponto cego que precisa da atenção da gente. A teoria do mindset de crescimento de Carol Dweck, ela ensina que pessoas que veem a crítica como aprendizado, elas crescem mais e se estressam menos. E isso não significa aceitar ofensas, significa filtrar o que pode ser útil e descartar o que não tem utilidade nenhuma. Por fim, meu querido, minha querida, vem a arte do desapego. Isso mesmo, porque guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. A raiva constante, ela envenena o teu corpo e a tua mente. Já o perdão, mesmo que ninguém nem fique sabendo que você perdoou, isso reduz os níveis de cortisol e promove a saúde cardiovascular. Porque você abre mão de carregar aquela pessoa e aquela situação dolorosa com você. Você abre mão de ficar remoendo e desejando coisa ruim para alguém. E tem mais. Desapegar não é esquecer, nem fingir que não doeu, é escolher a própria paz, é se libertar para poder viver o presente com mais leveza e mais foco. Veja então que você não precisa ser refém da raiva, da frustração, da opinião dos outros. E tudo isso pode ser treinado como um músculo. E quanto mais você pratica, mais forte você fica. Lembre-se, a sua paz vale mais do que qualquer discussão, qualquer crítica, qualquer mal-entendido. Aprenda a se proteger emocionalmente, a responder com. Amém, glória a Deus. Maravilhoso, né, gente? Quem quiser, depois eu mando o link desse vídeo que eu tenho que assistir todos os dias. Ai, glória a Deus. Vamos voltar para Jonas. Então, outra coisa, outro ponto que o Senhor falou ao meu coração. A tempestade chegou, mas Jonas estava dormindo. Por quê? Quando a gente entra num modo de fuga, muitas vezes, aí agora eu vou falar para segundo tipo de pessoa, aquele que nasceu de novo e desistiu do processo. É porque, assim, já passou várias vezes a mesma situação e nunca conseguiu ser aprovado, assim, aos seus olhos, né? Poxa, eu nunca consigo, eu tô errando, eu tô errando, eu tô errando. Chega uma hora que começa a virar frustração. E aquela situação vai se repetindo, você vai ficando frustrado e a frustração vai te levar para esse nível de fuga quando você não coloca em Deus, né? Essa frustração. Então, aí a pessoa realmente fala, não, não, não dá para mim não. Eu vou ficar aqui nesse conformismo mesmo, eu vou ficar nessa vida de crente morno mesmo, porque ter fruto não vai ser para mim, vou deixar para depois. Já tô salvo, sento no meu banco, vou para minha igreja. E aí é aquele tipo de pessoa que não dá testemunho de Cristo. Então, dorme. Por que dorme? Porque entrou no sono da morte espiritual. Porque quando Deus está tentando fazer o processo ali, você não vai abraçar o processo. Uma hora você vai morrer espiritualmente. Porque você vai ficar ali nos mesmos pecados. O pecado, uma vez consumado, gera morte. A pessoa vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Já não tem mais o trabalhar do Espírito Santo, que vai convencendo e arrependendo, convencendo e arrependendo, convencendo e arrependendo. Uma hora não dá mais. E ali a morte espiritual chega. Então vamos representar esse sono de Jonas no barco hoje como a morte espiritual. E aí vai estar balançando tudo, vai estar caindo tudo, vai estar tempestade para tudo quanto é lado e ele dormindo. Gente, que sono profundo é esse? Só o sono da morte. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que nenhuma de nós fiquemos nesse sono, estejamos nesse sono. Que nós possamos ser o primeiro tipo de pessoa. Eu já, depois dessa palavra aqui que Deus está dando, eu amo processo, eu quero ser processado. Deus deixa esse processo até Jesus voltar, não quero parar o processo. Porque a única
opção para quem para o processo é a morte espiritual. Depois física, né? Que todo mundo morre. Mas, enfim. É aí, pronto. Aí Jonas foi entrando, a ira de Jonas levou ele a vários pecados, porque ele fugiu, ele foi entrar no barco, dormiu e ainda não confessou que o problema era ele. Ele ficou guardando ali aquela dentro dele. Ele não confessou, tiveram que lançar sortes para descobrir quem tinha pecado contra Deus. Ele não teve, naquela hora, a dignidade de se arrepender, de dizer, de confessar. E quantas de nós guardamos tantas coisas e não temos a dignidade de confessar? E depois vocês leem Salmo 39, o salmista Davi fala que quando ele guardou a palavra, guardou, não confessou, né? Aquilo ali foi como um, um fogo dentro dele. E é isso que acontece quando nós guardamos rancor, o ressentimento, a mágoa. Vai apodrecendo o pecado sem ser confessado. Vai apodrecendo os nossos ossos. E aí, ele guardou. Descobriram, jogaram ele no mar, foi para a barriga do peixe. Pronto. Agora vai chegar, vou mostrar para vocês aqui o versículo que mostra que Jonas estava com raiva do povo de Nínive. Jonas, capítulo 4. Aí ele foi lá na cidade, pregou, o povo se arrependeu, colocou pano de saco. Foi um dos. O pastor Hernani Santos, que é um pastor avivalista, ele fala que foi um dos maiores avivamentos que tem na palavra de Deus. Foi o avivamento de Nínive, porque avivamento começa com quebrantamento e arrependimento. Não foi tão poderoso o que Deus fez naquele povo, que eles se humilharam, colocaram o pano de saco, se arrependeram. E ali, gente, viraram super crentes, foram tocados pelo Senhor. E Jonas, a reação de Jonas, gente, depois de um avivamento acontecendo ali naquela cidade, as pessoas se arrependendo, a reação de Jonas foi essa aqui. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Gente, eu passei por isso recentemente, viu? A pessoa que guarda rancor, ela fica amargurada. Pode estar caindo o poder de Deus do céu. Nem abala. Pode estar ali, meu Senhor, Jesus ali na frente dela. Ela não sente. Ela fica insensível à presença de Deus. Oh, meu Deus, os olhos secos, secos, secos. Não cai mais uma lágrima com o mover do Espírito Santo. Porque a amargura, ela deixa, é, ela nos coloca num estado de paralisia espiritual, de congelamento. Aleluia. Você lembra quando, quem tem mais tempo aqui de igreja? Quando você entrou, estava vivendo ali o seu primeiro amor. Gente, eu estava meditando aqui, eu tenho 1 ano e 6 meses. Eu estava meditando que quando eu entrei 1 ano atrás, foi 3 meses chorando sem parar. Chorando em casa, chorando na rua. Qualquer lugar, batia o vento no meu cabelo. Eu tava chorando porque eu sentia a presença de Deus. E eu tô aqui dia e noite, Jesus, clamando, Senhor, faz de novo, Deus, eu quero mais. Porque a gente tem que ficar. Gente, o que é que seria de nós sem essa presença? Como é que a gente fica guardando ressentimento, se privando da graça de Deus? Oh, Deus do céu, nessa noite, minha irmã, se tem alguma coisa nesse coração, em nome de Jesus, abre essa boca e confessa aí o Senhor. Se Deus está trazendo, já vai falando, já vai orando, já vai, não espera nem a palavra terminar, porque eu creio que em nome de Jesus, até terminar essa live, a presença do Senhor vai ter tocado e consumido aqui todo o rancor, toda a ira, todo o ressentimento, tudo aquilo que afasta-nos do primeiro amor, da presença de Deus, aleluia. Eu creio, porque não é Ana Jéssica, é o Espírito de Deus que fala ao nosso coração. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos quebranta. Não era a palavra de Jonas. Deus só queria um instrumento, porque o manifestar era dele. A presença era dele, o convencer era dele. Aleluia! E muitas vezes é assim, Deus quer nos usar e a gente quer dar opinião. Ah, não, Senhor.
não é possível que eu vou ter que pregar para essa pessoa. Ah, Senhor, não é possível que eu vou ter que ficar com essa irmã, meu Deus, que é tão. Ah, meu Deus, essa irmã me olha torto. Ah, essa irmã, meu Deus, é tão difícil. Oh, Senhor Jesus, se você não ama seu próximo, você é mentiroso. Você diz que ama a Deus, então você está mentindo, porque em 1 João tá lá. Aquele que não ama seu irmão, não tem como amar a Deus. Se você não ama seu irmão que vê, como vai amar aquele que não vê? Isso é hipocrisia. Ah, Senhor Jesus, toca no Senhor nessa noite. Aleluia. Então, Jonas irado orou antes de eu sair de casa. Olha só. Então orou o Senhor antes de eu sair de casa. Não foi por isso. Calma. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu faria ao Senhor. Por esse motivo, aí ele revela a intenção do coração. Por esse motivo, eu fugi para Tarsis. Sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Ah, minha irmã, quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, quantas vezes eu fui Jonas? Tira a minha vida, Senhor, que eu não aguento mais essa casa, não aguento mais esse filho, meu Deus, que marido é esse? Ih, Senhor, esse povo só fala mal de mim, todo mundo se levanta contra mim. Sou a terceira pessoa da Trindade já. Porque não pode acontecer nada com alecrim dourado. A perfeita. A perfeita não pode acontecer nada com a perfeita. Deus não pode fazer nada com a perfeita. A perfeita tem que ser intocável. Tira a minha vida. Se for assim, eu não quero, não. E se for pra perdoar isso daí, não quero, não. Vou, não. Não vou orar por esse presidente, não. Não vou. Ah, Senhor, é ímpio. Ah, Senhor, mata. Ah, Jonas, Jonas. Gente. Se fosse no Novo Testamento, Jonas, Jesus ia chamar ele duas vezes. Ele ia falar Jonas, Jonas. Ô, Jonas, Jonas. Ô, Jó. Gente, Jó tava lá indignado com o sofrimento, né? Porque ele não sabia por que que ele tava sofrendo. Gente, é de se esperar isso aí, essa indignação. Poxa, tô passando uma coisa, não sei nem por que é que eu tô passando, a gente fica indignado. Mas você acha que Deus foi passar a mão na cabeça de Jó? O homem íntegro, fiel e temente ao Senhor, que está, meu Deus. Eu achei que Deus ia abraçá-lo, consolar. Acabou a prova, meu filhinho. Deixa eu te dar um beijo. Deus falou, Jó, onde é que você estava quando eu criei isso? Jó, Deus falou para Jó, quem é você, Jó? E assim Deus fala para mim, Deus fala para você, minha irmã, quem você é diante do meu poder, diante da minha grandeza, diante da minha soberania. Oh, lararabaçô, cantarabá. Teve alguém que se indignou no céu. E o nome dele é Lúcifer. Ele queria ser maior que Deus. Será que nós não estamos sendo tentadas pela serpente a ter esse mesmo sentimento de Lúcifer? Ah, esse processo não dá pra mim. Ah, Deus não sabe o que tá fazendo, não. Gente, eu não sei que prova é essa que não acaba. Deus não errou, não, gente. Deus não errou em nada na nossa vida. Deus é todo poderoso, ele é soberano. Assim como ele não errou em Nínive. O povo era maldoso, o povo era miserável, o povo pecava, o povo fazia crueldade, o povo era cruel. Mas Deus é misericordioso. E nós precisamos entender que se nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos ser semelhante a Ele. Não dá para ter crente colocando as pessoas no inferno. Por quê? Tira a minha vida se for salvar esse, Senhor. Tira a minha vida porque eu não vou pro céu com ele, não. Aquela pessoa que você guarda mágoa e ressentimento, que você acha mesmo que você é melhor do que ela. Ah, o Senhor também ama ela. Ah, o Senhor perdoa ela, sabia? Ah, quando ela ora, o Senhor ouve ela. É, minhas irmãs, é difícil. É difícil quando a gente é criança. A gente entender. A gente não entende mesmo, não. A gente não entende a disciplina, a gente não entende a repreensão. Mas hoje o Senhor nos chama para o arrependimento e para o amadurecimento.
Oh, Senhor Jesus. Deus não usa criança. E eu tô falando aqui espiritualmente. Deus usa mulheres maduras. Deus usa mulheres maduras. E a gente precisa crescer. Ah, Senhor. E o Senhor respondeu: Você acha certo ficar irado assim? Eu gosto, gente. Quem tem relacionamento com o Espírito Santo sabe que quando a gente tá ali no nível dos nossos maiores questionamentos, ele nos responda com outro questionamento. E esse questionamento desnuda nossa alma, revela as nossas intenções. Mas por quê? Quando o Espírito Santo jogar um questionamento, tenha certeza que alguma coisa está sendo quebrada dentro de você. E ali o Senhor perguntou: Você acha certo ficar irado assim? E ali, pronto, a gente sabe a história, né? Que ele ficou irado porque a planta secou e Deus veio com a resposta para ele. Então, o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Uma planta que não, você não fez nada para essa planta. Essa planta estava lá, nasceu do nada, morreu do nada. Mas ela depressa apareceu, depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Minhas irmãs, será mesmo que Deus não deve ter compaixão de uma multidão de pessoas que ainda não sabem discernir o que é certo e errado? Você acha que Deus não vai ter compaixão porque é de um partido que você não gosta? Eu acho que não. Uma coisa que eu amo da característica de Deus, de uma das características de Deus, é que ele é imutável. Mas nós queremos um Deus que muda conforme a nossa necessidade. Nós queremos um Deus que muda, porque se ele for para mim bom, tá bom. Mas para o outro, pode fazer isso. A bênção já foi abençoada, esse irmão entrou hoje na igreja. Ai, nós queremos um Deus que muda. Mas eu sinto te decepcionar. Ele é imutável. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não, ele não faz panelinha. Ele não fala, vou salvar A, B, C, D. Ele mandou a reação dele. Ah, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa foi forte. Deus, ele se irou, sabe? Porque Deus também se ira. Mas na ira de Deus, a resposta dele, na ira de Deus contra o pecado, a resposta dele foi dar o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse vida, para que nós fôssemos redimidas e perdoadas. Essa foi a resposta do nosso Deus quando ele se irou contra o pecado. E ali o Senhor Jesus veio ao mundo para dar a vida em amor. A resposta que Deus deu, a resposta, a ira que Deus teve, a resposta dele foi o amor. Nós não podemos responder com ódio. Nós não podemos responder com indignação. Nós não podemos responder fazendo birra. Nós temos que ser semelhantes ao nosso Deus. E aqui o Senhor também me trouxe Jonas e Ananias, porque a diferença foi que um obedeceu com ira e o outro obedeceu sem ira. E olha o resultado que nós tivemos. O Senhor lá, todo mundo conhece essa história, Atos 9, mandou Ananias ir falar com Paulo. Ananias questionou. Ananias questionou, mas não fugiu da responsabilidade, como Jonas fez. Jonas não disse assim, quando Deus chamou ele, falou, vai, Jonas. Ele não respondeu nada a Deus, ele guardou no coração dele a mágoa, o rancor, o ressentimento. Ele fugiu do que Deus tinha mandado ele fazer. Até não aguentar mais, chegar ali no finalmente ele dizer que ele tá virado. E foi assim, muita luta. Gente, pra Jonas cumprir com o propósito dele. Mas Ananias não, Ananias falou assim: olha, Senhor, esse homem persegue os cristãos. Esse homem realmente, tipo assim, pra ver se Deus mudar de ideia, mas Deus não mudou. E Ananias prontamente foi. Eu achei essa foto aqui pra botar aqui. Meu Deus, que foto é essa? Todos nós fomos injustos enquanto éramos cegos. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. Esse é o amor que nós precisamos ter.
É o amor que vence a ira. É o amor. Não adianta ter dons, não adianta ter cargo, não adianta ter é, falar em línguas estranhas, tudo, tudo. Sem o amor, o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 3, eu nada seria. Então a única coisa que vai fazer que nós possamos acalmar o furor da nossa ira é o amor de Cristo. É lembrar do amor dele por nós e pelos nossos irmãos. Ah, eu coloquei aqui também. Já tá acabando, viu, gente? É obediência, que é a pauta, né? Também é obedecer, porque é difícil, né? Obedecer quando a gente tá irado. A gente fica ali se batendo, e o Senhor fala mais de 1000 vezes a mesma coisa, e a gente vai buscando pra ver se tem outra resposta. Quando a resposta não é, a gente tem que fazer mesmo. E a gente tem duas opções, gente. Todo mundo vai se irar. Não tem condição. Todo mundo vai se irar. Porque em Efésios 4 tem lá, né? Mas irai-vos e não pequeis. Todo mundo vai se irar, mas não significa que todo mundo vai pecar. Então, a gente apazigua a ira, né? E aí, a- aí o que acontece? Quando a gente obedece sem ira, é quando a gente tem intimidade. E a gente anda por amor com Cristo, né? Precisamos obedecer a palavra de Deus por amor a Cristo, porque não queremos entristecer o nosso Senhor, nosso Pai. Intimidade traz a sensibilidade ao Espírito Santo para não vivermos mais pela carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gente, a gente pode pegar uma Bíblia, falar, vou obedecer e tentar pela nossa própria força. É muito difícil. Sem a ação do Espírito Santo é impossível. Mas às vezes a gente se torna cristãos que estão dentro da igreja como religiosos, só obedecendo por tabela. Eu obedeço que é mandamento. É, vou fazer, mas como é que tá o coração? A obediência que Deus ele requer de nós, ela começa no nosso coração. Poxa, eu não vou mirar, mas não é porque eu sei que é pecado, como a regra assim automática, né, que a gente segue. Não, a gente não se ira porque a gente está entristecendo o Espírito Santo, porque a gente ama a presença dele, porque a gente não quer ficar sem essa presença. Então, por isso que a gente entende que a gente precisa obedecer e apaziguar a ira, né? E tem a outra forma de obediência, que é a obediência com ira, que acontece quando nós somos religiosos. Religiosidade. Obedece, tá ali na igreja, serve, mas o coração tá fechado. O coração tá ali, meu Deus, não tem mais intimidade. Não obedece mais por amor. Obedece porque se acostumou a viver uma vida de regras, regras, regras. E aí quem impor regras para todo mundo, sendo que Deus é espírito. E importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Às vezes o que Deus impõe, às vezes o que Deus impõe para minha vida como não, o limite que Deus impõe para mim não, para você pode ser um sim. Mas a religiosidade, ela dita regras por obediência, mas não obedece no coração. Não ama, não obedece por amor. Oi, meu amor. Peraí, já tô indo. Então precisamos fugir da religiosidade. A religiosidade dita e segue regras com rigor, mas não tem amor. E à medida que nós nos tornamos rigorosos com disciplinas espirituais sem ter o coração alinhado a Cristo, nós ficamos como Jonas, sem conseguir demonstrar nem compartilhar misericórdia com os outros, que consideramos piores do que nós. Nos tornamos cegos, seletivos e insensíveis com o próximo. Nós não podemos ficar assim. Que nós possamos nessa noite nos arrepender para vivermos em intimidade. Porque a intimidade é o que Deus precisa. Para que Ele trabalhe em nós. Para que Ele venha forjar o nosso caráter. Para que Ele venha nos aperfeiçoar. E a cada episódio de ira, a gente vai ter mais um testemunho para contar. Olha como Deus me tranquilizou nesse dia. Olha como hoje eu já falei mais baixo. Olha como hoje eu não estraguei, porque é uma palavra que eu recebi, eu não estragou o meu dia. É aos poucos que o Senhor vai trabalhando dentro de nós. E aqui eu vou ler alguns provérbios, gente. Não vai dar mais tempo de eu contar testemunho, mas esses provérbios estão muito maravilhosos. O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. Essa é a forma de lidar com a ira, gente. Não é que a gente não vai se irar, mas a gente precisa ter o controle. Eu reprimo e aplaco. Eu não reprimo e guardo, não. Jonas reprimiu e guardou. Reprimiu e ficou lá. Eu reprimo e aplaco. Como é que eu aplaco? É você colocar diante de Jesus. É você levar para os pés de Jesus. É você levar, deixar o Espírito Santo tirar. Não, não, calma, calma, calma essa ira. Não deita, não deixa o sol se pôr sobre essa ira. Tira logo ela do seu coração. Pensa que é uma bomba que tá no seu colo e você tinha que jogar. Quando você se irar, joga essa ira fora. Não deixa explodir com você. Passa, solta. Em nome de Jesus, Efésios 4:26. Fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não dê o lugar ao diabo. E agora eu acho que eu vou falar a coisa mais pesada. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ai, Jesus, glória a Deus. Seja sábia. Aqui o final. Eita, tá vendo, gente? Glória a Deus até que nos ajudou, Senhor. Peraí, deixa eu voltar. Seja sábia. Mas antes do seja sábia, eu vou ler aqui pra vocês. Peraí. Deixa eu ler logo, você já sabe que eu vou fechar o slide. Ser sábia é não entregar a direção da sua vida à raiva, à ira, à frustração, nem ao ódio. Ser sábia é sentir, mas saber o que você deve fazer com aquilo que você sente. Ser sábia é ter raiva, medo, angústia, mas aplacar o que precisa ser aplacado. Ser sábia é submeter a ira ao senhorio de Cristo. E aqui eu vou deixar aberto, porque não é só a ira que a gente precisa submeter, a gente submete tudo. A gente submete a tristeza, a frustração, todas as nossas emoções precisam ser submetidas a Cristo. Nós não temos o direito. Tô de TPM. Vou magoar, vou matar, vou usar minha língua para destruir as pessoas, porque eu estou de TPM. Nós não temos esse direito. Nós temos o silêncio. Nós podemos optar pelo silêncio. O silêncio não peca, o silêncio não fere. O silêncio é o momento perfeito para a gente aplacar a ira. Enche a boca de água, fica com água na boca. Escolhe o silêncio. Aleluia. Ai, gente, que alegria. Agora eu vou ler só o finalzinho de uma ministração que o Senhor me deu para eu ver, de Thalita Pereira. Eu achei impressionante que o título não tinha nada a ver com a ira, mas ela falou exatamente uma coisa que tinha tudo a ver com a palavra de hoje. Cita Efésios 4:26, né? Não deixe o sol se pôr, não dê lugar ao diabo. A raiva é uma grande porta para o diabo entrar na nossa vida. Quando bate na porta e a gente abre, primeiro ele coloca o pé, depois vai botando o corpo todo, e quando a gente vê, já está tudo dentro. Querido, obrigada. Deus te abençoe. Ui! Quando vê, já está tudo, ele já está todo lá dentro. Quando a gente deixa que a raiva fique e não liberamos o perdão, ela vai se transformando em ira. E não apenas estaremos deixando o nosso coração ser ferido, mas deixamos também a nossa alma ser ocupada por Satanás. Quando você não perdoa, você não deixa o diabo apenas ferir seu coração. Você deixa ele ocupar. A decisão é sua. Você pode abrir a porta para remissão e perdão, ou para Satanás entrar em teu e ter lugar no seu coração, invadindo o espaço que não pertencia a ele. Aleluia. Glória a Deus. Essa foi a mensagem do Senhor para nosso coração hoje, gente. Eu vou parar aqui. Ah, será que eu parei? Ah, não. Antes de parar a gravação, queria perguntar se você está ouvindo essa mensagem, você foi tocado pelo Espírito Santo, você quer aceitar o Senhor. Você é minha avó Fia. Tá bom. Você quer, você crê no seu coração que Deus, ele é único, é o Senhor, é Salvador, que essa mensagem falou com seu, na sua vida. Só basta você confessar com seus lábios. Declare a ele, peça perdão, coloque para fora a sinceridade do seu coração. Ah, eu nunca orei, eu não sei orar. Não precisa saber orar. Nós precisamos conversar. E ali onde você estiver, tenha certeza que Deus, ele vai ouvir a sua oração, a sua conversa. Fale, coloque para fora, desabafe aquilo que está te incomodando, aquilo que está te matando, essa mágoa que está te sufocando. Peça para ele levar. Entregue a ele, que assim ele fará. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.
Agora eu vou parar.